irmãos, você que possui o exemplar da Bíblia, abra comigo, por gentileza, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João Marcos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, até o versículo de número 50. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, até o versículo de número 50. Vamos fazer menção de 5 versículos desta manhã. Você que possui o exemplar da Bíblia, você que está conectado conosco na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu transporte, abra comigo o seu exemplar da Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46, que está escrito: E eles chegaram a Jericó. Indo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava ao lado da estrada mendigando, e ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que o chamassem. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo de número 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vou ler novamente o versículo de número 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Meus queridos amados irmãos, leitores da Bíblia Sagrada, nós lemos nesta manhã 5 versículos da Bíblia, que está inserido nas páginas serentíssimas do Novo Testamento. Esse texto ao qual nós fazemos menção nesta manhã é um texto bastante conhecido, pregado e citado por vários pregadores. Mas é bem verdade que toda vez que nós começamos a passear pela inefável, inerrante palavra do Senhor, ninguém não vai pregar a mesma mensagem, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eu quero abordar um tema nesta noite através do versículo de número 50. E eu quero abordar um tema para esta manhã, colocando em prática aquilo que ouviu. Vou repetir o tema da mensagem nesta manhã: colocando em prática aquilo que ouviu. Meus queridos, amados irmãos, nós lemos o texto no capítulo 10 do Evangelho escrito por Marcos ou João Marcos. João Marcos, ele apresenta Jesus neste Evangelho como o Senhor. Se você abrir comigo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 1, versículo de número 1, Marcos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos também apresenta Jesus no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, a parte B, que ele é o Filho de Deus, a qual tinha sido profetizado no Antigo Testamento. E quando eu olho para a vida ou para a biografia de João Marcos, trazendo agora uma mensagem ou escrevendo o Evangelho da pessoa bendita de Cristo, a qual Cristo ele está a caminho de Jerusalém. Se você observar a biografia de João Marcos, segundo os estudiosos, quando falam que no capítulo de número 14 de Marcos,
versículo de número 51 e o versículo de número 52, que quando Jesus ele foi preso no Getsêmani ou no Monte das Oliveiras, a Bíblia menciona que havia um jovem com lençol envolto no seu corpo nu. Segundo os estudiosos falam que esse jovem que estava com lençol em seu corpo sobre nu era a pessoa de João Marcos. Quando eu falo de João Marcos, segundo os estudiosos apontam que a última Páscoa ou a última Santa Ceia feita de Jesus com seus 12 discípulos fora na casa de João Marcos. Os estudiosos ou teólogos apontam também que quando Jesus manda 2 discípulos ir para a casa de um homem preparar para a sua chegada para o culto da Santa Ceia, quando o jovem estava carregando um cântaro sobre os seus ombros, segundo os estudiosos apontam que esse jovem era a pessoa de João Marcos. E quando nós observamos a pessoa de João Marcos, se ele está carregando um cântaro sobre os seus ombros, isso tipifica que esse jovem carregando o cântaro sobre os seus ombros, ele tipifica a pessoa do Espírito Santo. E porque este jovem que está carregando um cântaro sobre os seus ombros, ele tipifica a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque este jovem que está carregando o cântaro, ele vai dar a direção aos 2 discípulos até a casa do Pai. E quem nos dá a direção é o Espírito Santo, quem guia e quem manda e quem endireita os caminhos tortuosos na minha vida e na sua vida, é a pessoa do Espírito Santo. Quando eu falo deste homem ainda de João Marcos ele tinha uma mãe chamada Maria, e isto você vai observar em Atos capítulo de número 12 e o versículo de número 12, que quando a Bíblia faz menção que quando Pedro estava na prisão, os irmãos se reuniam na casa de Maria, mãe de João Marcos, intercedendo pela vida do pastor Pedro. E a Bíblia menciona que eu vejo que a casa de João Marcos era uma casa que se tornou casa de adoração, casa de intimidade, casa de buscar a presença de Deus. Eu observo que a mãe de João Marcos era uma mulher de oração, era uma mulher que buscava a presença de Deus, enquanto o inimigo queria parar o crescimento da igreja primitiva. Mas havia umas mulheres que se reuniam, ou uma geração, na casa de João Marcos para buscar a presença de Deus. Quando eu falo ainda da biografia de João Marcos, eu vejo que João Marcos se tornou cooperador ou auxiliar do apóstolo Paulo ou do apóstolo Barnabé. Quando nós observamos em Atos capítulo de número 13, versículo de número 5, nós vamos observar que quando Paulo ele vai fazer a sua primeira viagem missionária com Barnabé, ele levou a João Marcos como cooperador. Mas a Bíblia também faz menção em Atos capítulo de número 15, versículo de número 36, que quando o apóstolo Paulo ele vai fazer a sua segunda viagem missionária com o apóstolo Barnabé, segundo nós vamos ver em Atos capítulo de número 15, versículo de número 36 até o 39, que Paulo não quis levar João Marcos para a sua segunda viagem missionária. E a Bíblia vai fazer menção que houve contenda entre Barnabé e entre Paulo, por causa da vida de João Marcos. Eu vejo que João Marcos, a sua vida, o seu comportamento, ele trouxe uma contenda entre a vida de Paulo e entre a vida de Barnabé. Você pode passear comigo dentro das páginas selentíssimas na Bíblia,
que no Atos capítulo de número 15, versículo de número 36 por diante, você vai observar que Paulo, ele não vai querer levar João Marcos na sua segunda viagem missionária. E havendo contenda entre Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo se separou-se, e nós observamos que a vida, a conduta de João Marcos trouxe uma contenda entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Segundo a Bíblia também vai fazer menção que este João Marcos era sobrinho do apóstolo Barnabé. E isso você vai ver também na Bíblia. E quando eu vejo que passado um tempo, Paulo observou que a vida de João Marcos, que na sua primeira viagem missionária, Paulo observou que a vida de João Marcos, o seu comportamento não era muito bom e não estava agradando o apóstolo São Paulo. Mas quando eu observo dentro da Bíblia, Paulo escrevendo na sua epístola aos Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 10, Paulo vai dizer a Aristóteles, que está comigo em prisão, vos saúda a Marcos, porque ele é útil para o ministério, ele é útil para a obra. Eu observo o Paulo que não quis a vida de João Marcos na sua segunda viagem missionária. Eu observo que Paulo observou que a vida de João Marcos não era a mesma. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele transformou a vida de João Marcos, independente que quando Paulo não quis levar ele para a sua segunda viagem missionária, mas eu observo que Barnabé, que era tio de João Marcos, não abriu mão da sua vida. E o que eu quero dizer nesta manhã, independente se existe pessoas que querem abrir mão da minha vida e que querem abrir mão da sua vida, mas Deus ainda levanta uma geração que não vai abrir mão nem da minha vida e não vai abrir mão da sua vida. Isto aconteceu na vida de João Marcos, que Barnabé, independente da conduta de João Marcos, Barnabé não vai abrir mão de João Marcos. Por quê? Porque Barnabé acreditava que através da manifestação, Barnabé acreditava que através da pessoa do Paracleto, Barnabé acreditava que através da pessoa do Espírito Santo, a vida de João Marcos não ia ser a mesma. E eu observo ainda dentro das páginas serentíssimas da Bíblia, que eu vejo que João Marcos, ele foi influenciado pelo apóstolo São Pedro, porque Pedro, escrevendo na sua epístola universal, ele vai dizer no capítulo de número 5, versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira epístola: vos saúda a meu servo Marcos. Eu observo que Paulo, ele adotou João Marcos como o seu filho na fé. Por quê? Porque quando Pedro estava preso, quando as irmãs estavam orando pela vida de Pedro, Pedro foi para a casa de João Marcos, e eu observo que a vida de João Marcos foi influenciada pela vida também do apóstolo Pedro. E quando eu observo João Marcos escrevendo no capítulo de número 10 e versículo de número 46, João Marcos vai dizer no versículo de número 46, Jesus, ele se aproxima de Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava mendigando à beira do caminho. Quando eu observo o relato de João Marcos, ele é mais profundo nesse texto, mais do que Mateus e mais do que Lucas. Eu vou observar duas virtudes no texto de Marcos, que
que nós lemos nesta manhã, que ele é mais profundo do que Mateus e mais profundo do que Lucas. A primeira virtude que está escrito em Marcos, que não está escrito nem em Mateus e nem Lucas, é que João Marcos, ele vai dar nome a esse personagem de Bartimeu. Você não vai ver o nome Bartimeu, nem Mateus e nem Lucas. É o único dos evangelhos sinóticos que vai dar nome a esse personagem de Bartimeu, é o evangelista João Marcos. E a segunda virtude que está escrito em Marcos, e não está escrito nem Mateus e nem Lucas, é que João Marcos, ele vai dizer que Bartimeu tinha uma capa. Você não vai observar nem Mateus e nem Lucas falando sobre a capa de Bartimeu. Os irmãos sabem que Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Se você observar dentro da sua Bíblia, em Lucas capítulo de número 18, versículo de número 30, a Bíblia vai mencionar que Jesus, ele vai reunir os seus discípulos e vai dizer: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas, que ele será entregue aos gentios, ele será maltratado, ele será cuspido, ele será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E quando nós observamos dentro da Bíblia que Jesus está a caminho de Jerusalém, mas era necessário ele passar por Jericó. Quando nós falamos de Jericó, Jericó é uma cidade muito antiga, localizada a nordeste de Jerusalém, nos tempos de Jesus. A Jericó do Antigo Testamento estava quase inteiramente abandonada, mas uma cidade nova ao sul da antiga foi edificada por Herodes o Grande. Herodes havia reconstruído uma nova cidade a cerca de 1,5 km do sul, a cidade original. Jericó era uma cidade de descanso popular e rica o rei Herodes. Quando nós falamos da palavra Jericó, Jericó significa perfumado ou fragrância. Jericó no Antigo Testamento é conhecida como a cidade das palmeiras. Jericó é mencionada mais de 70 vezes na Bíblia hebraica. Quando nós falamos de Jericó no Antigo Testamento, quando nós observamos a Bíblia no Antigo Testamento, no 5º livro do Pentateuco, conhecido como o livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 1, a Bíblia menciona que Deus, ele vai chamar o legislador Moisés até a sua presença. E Moisés subiu das campinas de Moabe até o Monte Nebo, que está de frente da cidade de Jericó. E Deus vai lhe mostrar toda a terra. Quando Deus mostra toda a terra a Moisés, ali estava a cidade de Jericó. Só que Deus fala para Moisés que Moisés não ia entrar na terra de Canaã. Apenas Moisés contemplou a terra com seus olhos. Quando eu falo da cidade de Jericó, a antiga, no Antigo Testamento, foi a primeira cidade conquistada pela nação de Israel na liderança de Josué. E quando eu falo de Jericó, Jesus agora se aproxima de Jericó, e saindo ele de Jericó, você observe que na Bíblia, Marcos e Mateus vai dizer que a cura, que foi restaurada a visão de Bartimeu, não foi quando ele se aproxima de Jericó, mas quando ele sai de Jericó. Mas ao passo que Lucas, no capítulo de número 18, versículo de número 35, Lucas vai dizer que a cura foi quando Jesus
Jesus, ele se aproxima de Jericó. Segundo os estudiosos apontam que Mateus e Marcos está falando da antiga Jericó, ao passo que Lucas está fazendo menção da nova Jericó. Então, se Jesus se aproxima de uma Jericó e sai em outra Jericó, isso significa que Jesus, ele adentra em uma Jericó e sai em outra Jericó. Nós fizemos menção nesta noite que uma nova cidade de Jericó foi reconstruída por Herodes o Grande ao 1,5 km do sul da antiga Jericó. Nós, quando falamos de Jericó, só que quando nós observamos que o versículo de número 47, Bartimeu vai ouvir o barulho da multidão e ele vai perguntar quem está passando. Quando alguém menciona que é Jesus Cristo que está fazendo menção, ele vai começar a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu observo no capítulo de número 10 do Evangelho escrito por João Marcos, versículo de número 47, eu vou ver 5 características aqui, ou 5 virtudes. A primeira virtude, no versículo de número 47, é que Bartimeu ouviu a respeito de Jesus. E a segunda virtude é Jesus de Nazaré. E a terceira virtude é que ele começou a clamar. E a quarta virtude é que ele disse: Jesus, filho de Davi. E a quinta virtude é que ele disse: tem misericórdia de mim. Quando nós ouvimos essa primeira virtude que Bartimeu ouviu a respeito de Jesus, é bem verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu entendo na Bíblia que por trás da palavra tem que ter uma ação, e toda ação tem que ter uma reação. Quando eu vejo o apóstolo Paulo fazendo menção aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu vejo que a palavra de Deus, ela vai provocar nas pessoas uma ação. E quando a palavra de Deus, ela provoca uma ação na vida de pessoas, é para transformar a conduta das pessoas, é para transformar a pessoa. Quando eu falo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, você começa a passear comigo dentro das páginas serentíssimas da Bíblia. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 25, 26, 27. A Bíblia vai fazer menção que uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, a Bíblia menciona que ela gastou tudo o que tinha, não melhorou, mas estava piorando. Mas o versículo de número 27 vai dizer que ela, ouvindo a respeito de Jesus, ela rompeu a multidão, tocou na sua veste e sentiu que estava curada. Por quê? Porque ela ouviu a respeito da palavra de Deus. Quando aquela mulher que não tinha esperança de sobrevivência, que era uma geração que há 12 anos estava sangrando, eu vejo dentro da Bíblia que existe geração que está sangrando dentro da igreja. Eu vejo dentro da Bíblia que existe uma geração que está sangrando lá fora, e precisa a palavra de Deus ser anunciada a essa geração. Por que, pregador Silmar? É porque que a palavra de Deus, ela vai provocar, presbítero Roberto, dirigente da congregação Rua Barea, pregador, a palavra de Deus, ela vai provocar uma geração que está sangrando uma ação. Qual é a ação? A ação de buscar a presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que todo pregador, que todo cantor tem que ser uma geração que tem que pregar a palavra de Deus, porque Paulo vai dizer aos Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16,
porque não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava sangrando há 12 anos, mas quando alguém anunciou a mensagem de poder, a palavra de Deus provocou naquela mulher uma ação, independente da multidão, independente da situação. Ela rompeu a multidão, porque a palavra de Deus, ela se despertou na vida daquela mulher uma ação, e toda ação tem que ter uma reação. Nesta manhã, com a ousadia do Espírito Santo, eu pego que a palavra de Deus está provocando em uma geração que está conectado conosco nessa live, louvor e palavra. A palavra de Deus está entrando na tua casa hoje, está provocando uma ação na tua casa, está provocando uma ação no teu ministério, está provocando uma ação na tua família, está provocando uma ação de quem está em cima de um leito no hospital, porque foi orado um clamor nesta manhã, intercedendo para quem está em cima de uma cama, que está em cima de um leito, quem vai fazer uma cirurgia. E eu prego com ousadia do Espírito Santo que a palavra de Deus, ela já está provocando, ela já provocou uma ação, e você não vai ficar da mesma forma. Por quê, pregador? Porque a palavra de Deus, ela está adentrando na tua casa, ela está adentrando no teu ministério, ela está entrando no presídio, ela está entrando no hospital, ela está provocando uma ação, ela está provocando uma ação, assim como ela provocou uma ação na vida de Bartimeu, assim como ela provocou uma ação na vida daquela mulher do fluxo de sangue, ela já está provocando, ela já provocou uma ação, ação, ela já provocou uma ação, ela vai trazer sede, para vir a presença do Deus Todo-Poderoso. O Kamancheko Frakamai Leprai Cheko Mandasuri Preko Frakancheko Mandai. Primeira virtude, Bartimeu ouviu a respeito de Jesus. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão. Eu vejo que a sabedoria de Salomão provocou uma ação naquela mulher de Sabá. Que quando aquela mulher de Sabá vai até o palácio, que vê os soldados todos preparados, que olha para a sabedoria de Salomão, ela contemplou que a grandeza da sabedoria de Salomão por ouvir era muito pequena quando ela presenciou. Eu vejo que a palavra de Deus, ela desperta na minha vida, ela provoca na sua vida uma ação, mas essa ação ela tem que ter uma prática. Nós não podemos ficar estacionados, nós não podemos ficar parados, porque nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos. E o tema da mensagem que eu dei nesta manhã é colocando em prática aquilo que ouviu. Quando você observa que Bartimeu vai colocar em prática aquilo que ouviu, quando alguém anuncia que Jesus está a caminho de Jerusalém, ele vai agarrar a oportunidade, ele vai clamar ao Senhor. Quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós observamos que Bartimeu, ele disse, Jesus, filho de Davi, Bartimeu está revelando para a sociedade, Bartimeu está revelando para os discípulos, que Jesus ele veio da descendência de Davi. Bartimeu estava revelando para a multidão, Bartimeu estava revelando para os discípulos, que esse Jesus era o Messias que foi profetizado no Antigo Testamento. Bartimeu está dizendo que ele veio da descendência de Davi, porque o profeta Isaías, ele abre a sua boca no capítulo de número 11, versículo de número 1, dizendo que do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes o renovo frutificará. Também o próprio Jesus vai fazer menção no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 16, ele vai dizer, eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando eu olho para a vida de Bartimeu, Bartimeu que era cego,
que não enxergava, mas ele estava revelando para a sociedade, ele estava revelando para os discípulos que esse Jesus não era simplesmente um Jesus, mas era o Messias que veio trazer restauração a toda geração. Bartimeu está revelando agora que esse Jesus é o Messias que havia profetizado no Antigo Testamento. Eu vejo um cego que carregava uma capa, que era mendigo, que ninguém nos dava crédito, mas ele está revelando para uma sociedade, ele está revelando para os discípulos que esse Jesus é o filho de Davi, veio da descendência de Davi. E a Bíblia menciona que ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós observamos Bartimeu clamando, por quê? Porque Jesus estava indo para a cruz do Calvário, e Jesus estava indo para a cruz do Calvário. Bartimeu entendeu que essa era a última oportunidade na sua vida, e hoje a oportunidade, ele está batendo na porta, e está dizendo: deixa eu adentrar. Quando eu falo que Bartimeu ouviu a respeito de Jesus, me permita, senhores e senhoras, que está conectado comigo, nós passear um pouco na Bíblia. Quando nós observamos a Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 2, a Bíblia menciona que Josué vai mandar 2 homens para olhar a terra, toda a terra e a cidade de Jericó. A Bíblia menciona que 2 homens vai entrar dentro da casa de uma mulher prostituta, chamada Raabe. A Bíblia menciona que a notícia chegou ao rei de Jericó, que havia 2 homens da terra da nação de Israel, que estava na cidade de Jericó, que estava hospedado na casa de Raabe. A Bíblia vai mencionar que o rei de Jericó vai enviar mensageiros para que Raabe venha botar esses 2 homens para fora. Só que Raabe vai fazer diferente. Ela vai esconder aqueles homens no telhado. Quando ela esconde aqueles 2 homens, ela vai dizer para os soldados, ela vai dizer para os mensageiros, que aqueles homens, antes do portão se fechar, eles fugiram. Sabe o que eu entendo na Bíblia? É que Raabe, ela queria uma oportunidade, e a oportunidade chegou. A oportunidade comeu, a oportunidade ceiou, a oportunidade dormiu na casa de Raabe. Raabe só queria uma oportunidade. Raabe não queria viver uma vida de prostituição. Raabe não queria viver uma vida de idolatria. Por quê? Porque ela ouviu a fama de Deus percorrendo. Quando ela ouviu a fama de Deus, ela queria uma oportunidade. A oportunidade chegou na casa de Raabe, através daqueles 2 espias. Escute nesta manhã, através da mensagem de Deus, a oportunidade está batendo na tua casa. Ei, você que não serve a Deus, coloca o teu like aí dizendo: eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. Porque a oportunidade, ela está batendo na tua casa. A oportunidade, ela quer entrar na tua casa através dessa live. Essa live significa para você, essa live significa para mim oportunidade que Deus está dando para mim, que Deus está dando para você. Coloca aí no é dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu estou agarrando a oportunidade que o Senhor está me dando nesta manhã, através dessa live. Assim como Raabe agarrou a oportunidade, escondeu os espias, desceu por uma corda vermelha, atou a corda vermelha na janela, que significa que é a corda vermelha, tipificação do sangue do Cordeiro. Sabe quem estava na casa de Raabe? Era o Nazareno. Por quê? Porque ela queria uma oportunidade. A oportunidade chegou na casa de Raabe, a oportunidade entrou na casa de Raabe, a oportunidade está batendo na tua casa. Ela quer adentrar. Agarra a oportunidade, agarra a oportunidade, agarra a oportunidade. Ela quer entrar, ela quer transformar. A oportunidade está batendo, está dizendo: eu quero ceiar com você, eu quero conversar com você, eu quero adentrar na tua casa. Seja diferente, porque a palavra
palavra de Deus, ela já provocou uma ação na tua vida. Ela está dando oportunidade nesta manhã. Então abre as portas do teu coração. Deixa a oportunidade entrar nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Raabe queria uma oportunidade. Só que quando o rei de Jericó manda a mensagem para Raabe, expulsou os 2 espias, Raabe vai interverter a mensagem do rei. Raabe estava colocando a sua vida em perigo. Por quê? Não fez o decreto do rei. Não, porque queria uma oportunidade. Porque Raabe observou que aqueles 2 homens, os 2 espias, a sua conduta, a sua biografia era diferente da idolatria do povo de Jericó. Porque Jericó significa perfumado, significa fragrância. Só que o perfumado, só que a fragrância da antiga Jericó era uma fragrância voltada para o pecado, era uma fragrância voltada para a idolatria. Mas Deus envia 2 gerações que tinham uma fragrância, que tinham um perfume, e era o perfume da essência da pessoa bendita de Jesus. O cristão, ele carrega a essência, ele carrega a fragrância, ele carrega o perfume de Jesus. É por isso que os cristãos, ele tem que ser diferente, porque nós carregamos a essência da pessoa bendita de Jesus. Escute nesta manhã, Bartimeu, ele queria a fragrância, ele queria o perfume, a essência de Jesus na sua vida. Porque se você estudar a respeito da capa de Bartimeu, o Império Romano era bem organizado. Para uma pessoa mendigar, tinha que ter uma capa. E eu estudando, me aprofundando na capa de Bartimeu, estava em latim por trás, que aquele homem era miserável, que aquele homem pedia esmola, que aquele homem era cego, era miserável, estava escrito naquela capa. O Império Romano botou na vida de Bartimeu: esse homem é um miserável, esse homem pede esmola, esse homem é um mendigo. Mas quando Jesus restaura a visão de Bartimeu, Jesus está comprando uma briga com o Império Romano, porque o Império Romano botou na vida de Bartimeu que esse homem é miserável. O Império Romano, que significa Satanás quer botar uma capa de miséria na minha vida e na tua vida. Mas Jesus comprou a briga na cruz do Calvário. Ele olhou para mim, ele olhou para você, dizendo que na sede do templo de Rio Lago, na live, eu ia colocar o meu filho Silmar, eu ia colocar o meu filho o presbítero Roberto, eu ia colocar a nossa irmã Cíntia, eu ia colocar a nossa irmã da comunicação na live nesta manhã, porque eu comprei a briga deles na cruz do Calvário. Enquanto o Império Romano, ele quer colocar uma capa de miséria na minha vida e na tua vida, Jesus, ele fala para Bartimeu: meu filho, eu estou indo para a cruz do Calvário, eu já comprei a tua briga, e se eu já comprei a tua briga, receba a tua cura, receba a tua cura. Perdão, receba a tua cura nesta manhã, receba a sua cura. Jesus está liberando cura na tua vida nesta manhã. Assim como ele restaurou a visão de Bartimeu, nesta manhã, ele restaura a tua vida, ele restaura a tua conduta. Quem está em cima de um leito, Jesus, ele está restaurando nesta manhã, porque ele comprou a minha briga, ele comprou a sua briga na cruz do Calvário. Escuta aqui nesta manhã para nós encerrar. Bartimeu não nasceu cego, porque o historiador Flávio Josefo, ele vai dizer que Timeu, pai de Bartimeu, era um soldado militar que servia a Israel em Betel, mas ele se tornando um soldado aposentado, bem sucedido, com a chegada do Império Romano, vai confiscar sua aposentadoria. Então Timeu vai fazer uma revolta, o Império Romano vai pegar Timeu, vai crucificar Timeu. Segundo o historiador Flávio Josefo vai dizer que ele vai perfurar os olhos de Bartimeu. E quando nós estudamos,
Segundo o comentarista da Bíblia, a aplicação pessoal vai dizer que Bartimeu disse para Jesus, quando Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu disse: que eu retorne a ver. Então, quando a Bíblia, a aplicação pessoal está dizendo que eu retorne a ver, isso implica dizer que Bartimeu não nasceu cego. Ele não nasceu cego, mas ele se tornou cego, se tornou deportador de uma deficiência pelo Império Romano. Mas o deportador da cruz, o deportador da cruz, o deportador da cura, ele tocou nos olhos de Bartimeu e disse: seja curado, seja transformado. O deportador da cruz, o deportador da cura, ele está adentrando no leito, ele está adentrando na tua casa, está dizendo: receba a tua cura, recebe a tua providência, porque tu agarrou a oportunidade que eu te dei. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós encerrar, assim como Jesus estava a caminho de Jerusalém, era a última oportunidade de Bartimeu, porque a oportunidade só bate uma vez. Porque enquanto a Bíblia menciona que quando Jesus estava pregando em uma sinagoga, ele era expulso de uma sinagoga. Então Jesus pregou na igreja do pastor Jairo, mas Jairo expulsou Jesus. Mas quando a enfermidade chega na sua casa, ele vai construir a oportunidade. Ele vai buscar Jesus para a sua casa e vai dizer: Senhor, a minha filha está moribunda, ela está morrendo, mas vai tocar nela, para que ela reviva. Sabe o que significa isso? Jairo expulsou Jesus da sua igreja, mas ele construiu a sua oportunidade, porque a oportunidade só bate uma vez. E para nós encerrar, agarra a oportunidade que Jesus está dando nesta manhã. Agarra a oportunidade assim como Bartimeu, assim como a mulher do fluxo de sangue, agarrou a oportunidade, porque a palavra de Deus provocou uma ação. Então receba a cura nesta manhã e seja transformado pelo poder da palavra que há no nome de Jesus, e que Deus abençoe. Quero pedir perdão aos irmãos, um pouco da minha voz, estou pouco rouco, mas eu peço perdão aos irmãos no nome de Jesus. Amém.